Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula do professor Luiz, e a gente vai falar para vocês hoje de um assunto bastante específico, um assunto bem pontual, uma legislação, a Lei 13.888 de 2011. Esta lei é uma lei estadual, é uma lei que diz respeito lá ao estado do nosso querido Rio Grande do Sul, né? Professor, o que trata essa lei? Quando a gente se perguntar o que trata essa lei, a resposta está na onde? Na ementa da lei, né? Então está aqui a lei, o número, né? O brasão aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E o que trata essa lei? Essa lei, ela vai implementar o quê? Um sistema de gestão de ética, controle e transparência do Poder Executivo estadual e dá outras providências, né? Então vem comigo. Ela vai tratar do quê? Do sistema, né? Olha só, né? Um sistema. Professor, quais são os produtos desse sistema? Primeiro, olha só, gestão de ética. Gestão de ética, né? Olha aí, gestão de ética, bacana, né? Professor, o que mais que vai tratar dessa lei? Ó, controle público. Isso aqui são coisas básicas que você tem que saber. Por quê? Porque com isso você consegue fazer um juízo de valor. E, finalmente, o produto transparência. Olha aí. Transparência. Professor, o que vai tratar essa lei aqui, né? Ela vai tratar desse sistema. Quando a gente fala desse sistema, significa dizer o seguinte, que ela quer harmonizar e coordenar esses produtos no âmbito do Poder Executivo Estadual. Isso não significa dizer que antes da lei nós não tínhamos o que? A gestão da ética, não tínhamos o controle e não tínhamos a transparência. Temos tudo isso. Só que agora, a partir da adoção dessa lei, ela vai o que? Sistematizar e organizar, coordenar. Professor, quem vai efetuar a gestão? Aí a lei sabiamente trouxe a previsibilidade da criação num cara chamado de Conselho de Ética, né? Conselho de Ética. Além disso, trouxe uma organizada também, definiu as competências das comissões de ética. Olha aí, comissões de ética. Pronto, então isso aqui é que você tem que saber. Por exemplo, o Conselho de Ética, você vai ser obrigado a saber a sua composição, e você vai ter que saber as suas competências. Olha aí, as suas competências, né? Idem nas comissões de ética, né? Professor, este assunto aqui, isso aqui é uma lei, a lei cria direitos e obrigações. Agora, quem vai regular isso é um cara chamado de decreto. Olha aí. Então, neste sentido, aconselho vocês a assistir a minha aula também do decreto 45.726. Por quê, professor? Porque esse decreto, de certa forma, vem complementar esse sistema de gestão de ética, principalmente gestão de ética. Por quê? Porque este decreto aqui, tá? Ele vai tratar do Código de Conduta. Olha aí, Código de Conduta da alta administração e também vai tratar do Código de Ética dos servidores públicos, né? E além também de falar da comissão de ética. Então, olha aí um aparato aí, uma geral para vocês deste assunto aqui. Então, moral da história, é importante essa lei 13.888? Sim, você tem que assistir essa lei antes do decreto, ok? Essa lei aqui, ela vai o quê? Coordenar, ela vai harmonizar 3 produtos em um só sistema. Quais são os produtos? Gestão da ética, né? Gestão da ética, nós temos que ter o código. O código de ética e o código de conduta estão no decreto 45.726. E além disso, falando em ética, nós temos o quê?
o Conselho, as comissões de ética, controle público e transparência público são os 3 produtos aí que nós iremos abordar em detalhe. Você pode ter certeza que com essa aula você acertará todas as questões de concurso de qualquer banca e qualquer órgão, com certeza, porque ela é completa. Nós iremos estudar artigo por artigo, né? Vem comigo aqui. Artigo 1º. Sempre, né? Sempre o artigo 1º, normalmente, né? Normalmente os artigos 1º de todas as leis, ela vai dizer o quê? Ela vai fazer uma reprodução da ementa e vai dar um comando, ó. São organizadas sobre a forma desse sistema as atividades relacionadas à ética, olha o produto aí, atividades ética, controle público e a transparência do Poder Executivo Estadual, a fim de promover a sua coordenação e harmonização. Muito importante que na parte final desse artigo 1º, ele delimitou a área de atuação da lei. Então essa lei aqui aplica-se somente ao Poder Executivo Estadual do Rio Grande do Sul. Eu digo isso porque o examinador pode muito bem colocar aí do estado do Rio Grande do Sul. Está errado, né? Por que está errado? Porque não envolveu aqui, o legislador foi bem pontual que essas aqui são regras apenas para o Poder Executivo, não incluindo o Poder Judiciário e não incluindo também o Poder Legislativo, né? Artigo 2º, vem comigo, né? Qual que é o trabalho do artigo 2º? O artigo 2º, nós vimos lá que ficou organizado o sistema, está lá, criou o sistema, né? Organizou o sistema, né? E agora, professor, qual que é o trabalho do artigo 2º? Dentro dessa organização do sistema, quais são as suas competências? Muito importante, né? As bancas gostam de cobrar competências aí. Vem comigo, né? Fica instituído o Sistema de Gestão de Ética, Controle Público e Transparência do Poder Executivo Estadual, competindo-lhe, primeira competência do sistema, integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética, com o controle público e a transparência pública, né? Penso eu como tenho bastante experiência em poder executivo, em especial poder executivo estadual, antes da lei já existia controles, né? Cada secretaria fazia seu tipo de controle, por exemplo, né? Controle de ética, controle dos recursos públicos, a transparência. Agora, com a criação dos sistemas, ele vai o quê? Integrar. Ele vai fazer a integração desses órgãos, programas e ações relacionados. Por quê, professor? Para dar maior e melhor gestão, né? 2. Implementar políticas públicas de acesso a informações às ações governamentais. A competência mais uma competência. Articular políticas preventivas na área de controle público, ou seja, foco na prevenção, né? Você não pode ser reativo depois que acontece, né? Então, articular políticas preventivas, né? 4ª competência, vem comigo aqui. Promover, com o apoio de segmentos pertinentes à compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos de gestão relativos à ética, ao controle público e à transparência pública, né? Ou seja, ele quer aí parcerias com segmentos pertinentes para fazer acontecer esse sistema. 5ª competência, vem comigo, articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública estatal, né? Vem comigo, competência número 6, potencializar a eficiência das políticas públicas na área da ética, de controle público e da transparência. E, finalmente, a última competência desse sistema, padronizar, avaliar e sistematizar os procedimentos atinentes às atividades de correição, né? Professor, e aí, professor? E aí eu digo para vocês o seguinte, né? Que realmente ele quer dar o quê? Uma gestão mais profissional, ele quer profissionalizar esse sistema aí de ética, controle e transparência, né? Professor, se é um sistema bacana, né? Se é um sistema, o legislador se preocupou em definir quem faz parte desse sistema, sim. Isso que é o trabalho do artigo 3º. Olha só. Então, o artigo 3º, ele vai o quê? Definir quais são os órgãos da administração pública estadual do Poder Executivo que vão integrar o sistema de gestão de ética, controle público e transparência do Poder Executivo Estadual, né? Primeiro, a Casa Civil. Então, a Casa Civil, dentro da Casa Civil, por intermédio da subchefia de ética,
controle público e transparência, que atuará como órgão articulador do sistema. Então, aqui, no item 1, nós temos duas informações importantes, informações essas que poderão ser cobradas em concurso público. Quais são as duas informações importantes que tem que saber do inciso 1? Né? 3 informações importantes. Primeiro, que a Casa Civil integra o sistema. Bacana, isso aí é óbvio, né? Segundo, que lá dentro da Casa Civil, tá, nós teremos um órgão responsável. Qual é esse órgão? A subchefia de ética, desculpa, gente, controle público e transparência. Pronto, segunda informação. E terceira e última informação importante sobre a Casa Civil. O legislador definiu que a Casa Civil será o órgão articulador do sistema. Então, ele vai ser o órgão central de articulação desse sistema. Bacana? Então, esse aqui é o primeiro item, né? Quem mais compõe, professor? As comissões de ética seccionais das administrações direta e indireta, né? Ou seja, nós teremos aí, né, várias comissões de éticas, né? Normalmente, cada órgão tem uma comissão de ética para salvaguardar o quê? O Código de Ética dos Servidores Públicos, né? Então, as comissões de ética fazem parte disso, inclusive as comissões de ética aí é uma das partes mais importantes desse sistema, né? Terceiro, Ouvidoria Geral do Estado e as ouvidorias setoriais. Então, as ouvidorias geral do Estado, setoriais é cada órgão ou entidade vai ter uma, né? E temos a Ouvidoria Geral do Estado, né? Próximo órgão, Secretaria de Segurança Pública, bacana, outro componente, e a Secretaria de Fazenda, por intermédio da Controladoria Auditoria Geral do Estado, CAGE. E, finalmente, nós temos aqui a Procuradoria Geral do Estado. Nós temos 6 entes que participam, que integram o sistema. Isso é importante vocês saberem. Vem comigo, revisão, rapidinho. Casa Civil, comissões de ética, ouvidoria, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Fazenda e Procuradoria Geral do Estado. Bacana? Fechou, né? Professor, ok, então eu estou entendendo a cabeça do legislador. Né? Então, ele, comecinho, ele instituiu lá o sistema, ok, tá? Ele definiu as competências, né, desse sistema, competindo-lhe, a gente já explicou essas competências, ele definiu quem faz parte desse sistema, que são esses 6. Agora, professor, e a organização, a gestão disso? Aí nós temos 2 pessoas importantes, né? Então, nós temos aqui, primeiro, nós temos aqui o Conselho de Ética Pública, é o órgão importante desse sistema, e nós temos as comissões de ética. Então, isso vocês têm que saber. Vem comigo, Conselho de Ética Pública, né? Então, vamos lá, artigo 4º, fica instituído o Conselho de Ética Pública, integrado pelos seguintes membros, né? Quem faz parte? Primeiro, governador do estado. Opa, se é governador já dá o quê? Já dá um status superior, né? Segundo, os secretários de Estado da Administração, dos Recursos Humanos, do Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, Fazenda, chefe da Casa Civil e procurador de Estado, né? Então, nós temos aqui GOV 1, claro que nós veremos aí que o governador vai presidir esse Conselho de Ética, e dentro da Administração Pública Direta nós temos ainda, ó, secretário de Estado de Administração e dos Recursos Humanos, ó, um assento, tá? Tá aí, né? Do Planejamento, 2, né? Gestão e Participação Cidadão, ó, 3, tá? Da Fazenda, 4, chefe da Casa Civil, 4, e finalmente o procurador, 5, né? 5 aí, membros da administração pública direta. Quem mais faz parte, professor? Um representante do Poder Judiciário, né? Então, olha aí, um representante do Poder Judiciário, né? Embora eu digo para vocês o seguinte, né? Como? Foi um representante do Poder Judiciário, né, cara? Eu fico pensando, cara, um conselho de ética, um sistema para o próprio, né? Para o próprio o quê? Para o próprio, esse aqui é para o próprio o quê? Para o próprio Poder Executivo. Mas tudo bem, o legislador quis assim, né? Eu não vejo tanto significado nisso, né? Mas vamos lá, concurso tem que saber, né? Mesma coisa, um representante do Ministério Público. Já o Ministério Público, né? Eu já acho que ele tem que participar. Por quê? Porque ele é o fiscal da lei. Tá? E claro,
a Conselho de Ética, Transparência e Transparência está lá seguir as leis, né? Então o Ministério Público acha importante a participação dele. Agora o Poder Judiciário, né? Um representante do Tribunal de Contas, aí tudo bem. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas exerce o quê? Atividades de controle, né? Ok. Um representante do OAB, tudo bem, né? Um representante da sociedade civil organizada que atue na área, então, ou seja, um representante aqui da sociedade civil, né, da participação, um representante das entidades dos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Então, olha aí o conselho. Cara, esse aqui já não é um conselho, né, que já é uma Câmara Municipal, né? Olha a quantidade de pessoas que vão fazer parte, né? Tem mais, né? Um representante do Poder Legislativo Estadual, né? Tá aí, né? Um representante da Defensoria Pública e, finalmente, um representante do Conselho Regional de Contabilidade, né? Então nós temos aí todos os membros, quem tem assento, quem tem direito a um assento a esse Conselho de Ética Pública, né? Bacana. E o parágrafo único, professor? O parágrafo único vai falar quem que vai ser o presidente disso, do conselho, né? Então, este conselho, atenção, será presidido pelo GOV, governador do estado, e, na sua ausência, pelo secretário-chefe da Casa Civil, né? Olha a perguntinha aí que pode cair meia malandrinha na prova, né? Quem preside é o governador. Na sua ausência, o secretário da Casa Civil, né? Eu, como tenho bastante experiência nesse âmbito de Casa Civil, né, cara, governador, rapaz, o governador vai em poucas reuniões, você pode ter certeza. O cara tem tanta ocupação, né, que ele vai mandar sempre o secretário da Casa Civil. Vem comigo, ok, vamos lá. Parágrafo 2º, ainda falando do conselho, a composição do conselho, né? Os membros que integram o Conselho de Ética Pública serão designados por ato do governador do Estado para exercer mandato de 2 anos, permitida a recondução. Ponto final. Então é o seguinte, todos os membros, eles podem o quê? Eles serão o quê? Nomeados por quem? Pelo governador. Qual que é o prazo do mandato deles, né? Mandato deles, 2 anos. É permitida a recondução? Sim, permitida a recondução. Então tá aí para vocês, né? O parágrafo 3º, ele vai tratar do quê? Dos requisitos para a pessoa ser membro desse conselho. Não pode ser qualquer um, né? Olha como faz sentido, né? O cara tem que ser o famoso ficha limpa, né? Porque o cara vai participar do conselho de ética. Então ele tem que ter, ele tem que mostrar, tem que dar o exemplo, né? Então aqui traz alguns dos requisitos aí para participar desse conselho. E nós vimos que o conselho tem uma composição bastante abrangente, né? Não poderão pertencer ao Conselho de Ética Pública nem participar do sistema de gestão de ética, olha só, não poderão participar do conselho e nem participar do sistema. O sistema é algo maior, que está em todas as secretarias, né? Quem? Pessoas que forem condenadas em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pelos dispositivos da Lei Complementar 135 de 2010. Então está aí para vocês. Professor, o que significa a Lei Complementar 135? A Lei Complementar 135, uma lei complementar federal, ela foi de iniciativa popular que ela trouxe para o Brasil, graças a Deus, o grande mecanismo da ficha limpa, né? Então requer o que o cara seja ficha limpa, né? Bacana. Então nós falamos aqui do conselho, né? Falamos da composição, falamos quem vai liderar, falamos do prazo, que vai nomear, a recondução e, claro, o requisito aqui de ficha limpa, né? E agora, professor, se tem um conselho, né? Vamos ver aqui. A função de conselheiro não será remunerada, tá certo? Sendo considerado de relevante interesse público. Olha que informação bacana. Então, o conselheiro, ele não será remunerado, não vai pagar jeton para o cara, né? Professor, é considerado de interesse relevante público? Sim, vai colocar na ficha funcional, né? Ah, professor, para que serve isso? Primeiro, é uma satisfação pessoal, né? Muito importante isso, né? Eu tenho prazer de participar dessas coisas, né? Pessoal, né? E, professor, mas em prática, o que eu posso usar aqui, né, professor, desse tal de relevante interesse público? Vamos supor que o servidor público foi lá, né, deu uma aprontadinha lá, descontrariou aí o Estatuto do Servidor Público, está sofrendo um PAD, né? Um PADzinho. Lá na hora de aplicar a punição, a autoridade ela vai ter o quê? Que considerar as atenuantes, para amenizar a pena, né? E isso aqui
é uma atenuante para amenizar a pena que ele poderá sofrer, né? Professor, tudo bem, não vai receber jeton, não vai ser remunerado. E aí, professor, se ele tiver algumas despesas, ele vai ser o quê? Vai ser indenizado, isso diz o parágrafo único. Será assegurado aos membros do Conselho o ressarcimento das despesas com transporte, estada e alimentação mediante adequada justificação, né? Então está aqui para vocês, se o cara é conselheiro, está no interior do estado, é na capital, ele vai se deslocar, ele vai ter direito aí essa indenização. Bacana? Então está aí para vocês, né? Ok, estão falando do conselho, né? E agora, professor, agora a competência desse conselho, ou seja, a lei criou o conselho, deu os assentos, definiu lá quem vai participar. Daí a gente viu lá que a participação do Poder Executivo é gigante, mas tem que ser mesmo, porque é um conselho do Poder Executivo, por isso tem que ter aquela quantidade de representantes de diversos órgãos do Estado. E agora, para que serve? Qual que é essa competência desse conselho, né? Vem comigo, o artigo 6º vai falar sobre isso. Atuar como instância deliberativa do Estado na formulação de diretrizes referentes à ética, ao controle público e à transparência. Então, aqui que o cara vai dar aquelas resoluções aí para todo mundo cumprir, né? 2, propor normas e políticas relacionadas à promoção da ética, do controle público e da transparência pública, né? Então, aí vai propor normas e políticas relacionadas, né? Uniformizar a aplicação da legislação pertinente à matéria, ok? Acompanhar o sistema de gestão de ética, controle público e transparência do Poder Executivo Estadual, recomendar procedimentos relativos ao controle da ética e da transparência, tá? Vem comigo aqui, contribuir para a disseminação da participação popular, no acompanhamento e na fiscalização da prestação de serviços públicos, ampliando o acesso às informações, principalmente no tocante a ouvidorias, né? E, finalmente, a sua última atribuição, participar da formulação das diretrizes de política pública e transparência de acesso à informação, com certeza, porque isso aqui é um produto específico, né? Então, isso aqui é o primeiro órgão, tá? Primeiro órgão desse sistema, que é o Conselho de Ética Pública. Professor, qual que é outro órgão? Aí você tem que saber. São as comissões de ética, né? Das comissões de ética, nós vamos ter que dar uma estudadinha também, lá no decreto 45.726, tá? Que inclusive vai ser a próxima aula que eu vou ministrar em seguida. Depois dessa, que vai falar sobre isso, né? Vamos lá, quais são as comissões? As comissões levam a crer que é mais de uma, né? Claro, mais de uma, né? Todas as secretarias, órgãos e entidades têm uma comissão de ética, né? Vem comigo. Assegurar a observância dos preceitos estabelecidos pelas normas de conduta ética, tá aí? Então ele vai assegurar a observância, ele vai estar ali, o órgão fiscalizador ali, vai apurar. A gente vai perceber isso, que um decreto ele vai ter a área de atuação em relação a isso. Apurar mediante representação ou de ofício de vontade, ela pode... Representação quando ela é provocada, a comissão de ética, né? Ou de ofício de vontade própria. Para quê? Para assegurar a observância. Se o servidor público, alguém lá, está descumprindo o código de ética, ela vai ter que agir, né? Conduta do servidor frente ao código de ética. E a comissão aqui, ela vai averiguar tudo, se constatar, ela pode aplicar aí uma sanção de quê? De advertência, uma censura, né? 3. Desenvolver ações objetivando a disseminação, a capacitação e treinamento sobre as normas de ética e conduta funcional. Então, tem ações objetivando treinamento, capacitação, né? Olha aí, cultura, né? Recomendar a abertura de sindicância a partir do conhecimento de irregularidades ocorridas no âmbito da administração pública. Então, ó, recomendar. Por que recomendar? Porque não é a comissão que tem autonomia para instaurar, né? Somente as pessoas definidas pela Lei 10.098, a lei complementar, que pode fazer isso, né? Bacana? Vem comigo. Sistematizar as informações sobre o processo administrativo disciplinar. Vamos lá, próxima. Seguir as normas e diretrizes emanadas pelo Conselho de Ética Pública e atender prontamente às suas solicitações. Olha como o legislador aqui foi bastante sábio, né? O órgão maior do sistema é o Conselho de Ética Pública. E aí nós temos as comissões de ética. Então, as comissões de ética, ó, que vão ter que seguir as normas de quem? Do Conselho. E atender às suas solicitações quando forem
necessárias. E, finalmente, a última atribuição das comissões de ética, demais atribuições do Conselho de Ética Pública que lhe conferir. Né? Então, está aí, o Conselho pode estar aí atribuindo novas atribuições às comissões de ética. Né? Parágrafo único, vem comigo aqui. As competências previstas no caput deste artigo restringe-se no âmbito do órgão ou entidade que a comissão de ética estiver instituída. Então, aí, somente ao órgão que estiver instituída, porque temos várias comissões. Né? Vamos lá, artigo por artigo. O artigo 8º e o artigo 9º foram ambos revogados. Né? O aluno concurseiro adora quando vê essa palavrinha aí, revogação. Né? Bom, isso é o teor da aula, tá? Realmente objeto. Mas como a gente lê artigo por artigo, vamos ler o artigo 10, né? O que diz o artigo 10º aqui? O artigo 10, a gente fala que ela pegou carona na lei, né? O que ela fez aqui? Ela criou aqui cargos e comissões, né? Criou cargos e comissões a uma entidade que diretamente faz parte disso, que é a ouvidoria, né? Ó, ficam criados nos quadros dos cargos e comissões e funções gratificadas, instituído pela lei tal, para serem providos, na forma do artigo 54 mencionado na norma 1, um cargo de ouvidor geral do Estado do Rio Grande do Sul, padrão tal, 3 cargos de ouvidor setorial, ok? Cujos cargos e funções passam a integrar, respectivamente, a letra A e B do inciso tal, da lei tal. Então, criou cargos de ouvidor, tá aí para vocês aí, né? Ouvidor geral e ouvidor setorial. Ou seja, está aí dando condições para a ouvidoria, que é um grande instrumento de controle social e transparência. As atribuições dos cargos criados neste artigo serão estabelecidos no anexo único desta lei. Então, a gente vai ler o anexo único, que traz aí as atribuições dos cargos de ouvidor. Né? No prazo de 90 dias da publicação desta lei, serão instituídas as comissões de ética nas administrações direta e indireta. As despesas resultantes da aplicação desta lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. Né? Vem comigo, revogam-se disposições em contrário, em especial os artigos 4 e 5 da lei tal, né? Ok, bacana. Palácio Piratini, Porto Alegre, 30 de dezembro de 2011. Então tá aí para vocês a lei 13.888. Bacana, fácil, é tipo de assunto que nós temos que torcer para ser cobrado na prova, né? Vem comigo, anexo único, né? Anexo único, nós já vimos, no artigo 10º ele criou 4 cargos, 1 de ouvidor geral e 3 de ouvidor setorial. Quais são as competências do ouvidor geral? Tá aqui, tal, coordenar a ouvidoria geral, né? Aí vocês vão ter que fazer a leitura, ó, receber, examinar, encaminhar as reclamações, denúncias, críticas, apreciações, comentários, elogios, pedidos de informações, né? É a ouvidoria, que exerce um grande instrumento para exercer o quê? A transparência, né? Requisitar informações, realizar diligências, então isso aqui você tem que estar sabendo, né? Informar, aí propor providências, julgar, né? Pertinentes, propor medidas necessárias e recomendáveis, né? Executar outras atividades correlatas. Essas são as atribuições de quem? Do ouvidor geral. Agora nós temos o ouvidor setorial. Aí, né? Ó, prestar assessoramento ao ouvidor geral, né? Atuar como órgão operacional, receber, examinar e encaminhar reclamações, denúncias, críticas, né? Requisitar informações, realizar diligências, informar os interessados, propor providências, representar o ouvidor geral quando lhe for determinado e, finalmente, executar outras atividades correlatas, legislação compilada, ok, etc., consultoria legislativa. Então, está aí para vocês, tá? A Lei 13.888 aí, do Rio Grande do Sul. Bacana? Vem comigo, Aristóteles, né? Vamos aí, um grande filósofo grego, que eu sou fã desse cara. Nosso caráter é o resultado da nossa conduta, né? Olha aí. O nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Então, se você tem uma conduta honesta, proativa, sincera, isso será o seu caráter, né? Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.